curta o vídeo e siga o canal. Vamos às análises da quarta rodada, com informações, palpites e curiosidades que cercam os confrontos entre Palmeiras, Fluminense e São Paulo na corrida pela liderança, mantendo o tom fiel aos fatos e sem criar dados novos. Palmeiras, São Paulo e Fluminense podem ser líderes. Informações e palpites. Ler resumo da notícia. A quarta rodada acontece nestas quarta e quinta, mas com apenas 7 partidas. Por causa dos compromissos de Bahia, Botafogo e Flamengo em competições da Conmebol, foram adiadas as partidas Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória, Flamengo x Mirassol. Vale muito a rodada para o Cruzeiro sair da lanterna, para Palmeiras, Fluminense e São Paulo disputarem a liderança. MX Internacional, quarta-feira, Mangueirão, 19h. Análise. O Internacional costuma reclamar da viagem mais longa do ano, quando o caminho é para Belém. Mas a dificuldade não é essa. O Remo está bem treinado e precisa vencer pela primeira vez no retorno à Série A. Temos problemas. Eduardo Melo machucado, Jaderson machucado, Klaus machucado. Time provável 4-2-3-1 Marcelo Rangel, João Lucas, Marlon, Kaique Almeida e Cufré, Leonel Pico e Patrick de Paula, Aleph Manga, Zé Ricardo e Vitor Bueno, João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório. Últimos 5 jogos via Internacional. Problemas: Vitor Gabriel machucado, Bruno Tabata machucado, Carbonero machucado, dúvida Paulinho Paula machucado, dúvida. Time provável 4-2-3-1 Rochete, Bruno Gomes, Mercado, Felix Torres e Bernabei, Ronaldo e Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Santos Borré, Alejandro. Técnico: Paulo Pesolano. Últimos 5 jogos VVDV. E curiosidade: o folclore do futebol brasileiro conta que o centroavante Claudio Miro, do Internacional, chegou a Belém e disse ser um prazer jogar na terra de Jesus. É folclore, mas há 2 jogos suspeitos. Um é a vitória do Inter por 1-0 sobre o Remo em 1972. Retrospecto: em Belém, o Internacional jogou 9 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas jogou só 2 vezes contra o Remo, com uma vitória por 1-0 em 1972, um empate por 0-0 em 1974. Palpite: empate. Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, RJ, Nailton Júnior de Oliveira, CE, Tiago Farinha, RJ. Árbitro de vídeo: Tiago Duarte Peixoto, RJ. Bragantino x Atlético Paranaense, quarta-feira, Cícero de Souza Marques, 19h. Análise. Fora da final do Campeonato Paranaense, o Atlético precisa somar pontos para se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão. Só que o Bragantino tem defesa sólida e, jogando em casa, não será adversário fácil de ser batido. Bragantino problemas: Gustavo Marques afastado pela diretoria, Gabriel terceiro cartão, Guzmán Rodrigues machucado, Rodriguinho machucado, Vanderlan machucado. Time provável 4-2-3-1 Cleiton, André Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba, Fabinho, Irick Ramírez, Lucas Barbosa, Gustavinho e Henri Mosquera, Isidro Pita. Técnico: Wagner Mancini. Últimos 5 jogos DVDV. Atlético Paranaense problemas: Isaac machucado, Renan Peixoto machucado. Time provável 4-2-3-1 Santos, Benavidez, Terán, Arthur Dias, Esquivel, Luiz Gustavo e Juan Portilla, Mendoza, Julimar e Zapelli, Kevin Viveros. Técnico: Odair Aman. Últimos 5 jogos de DVV. Curiosidade: o primeiro jogo da história aconteceu em 1991, vitória do Bragantino por 2-1, no Pinheirão, em Curitiba. Carlos Alberto Parreira era o técnico do Bragantino. Do irmão de Zico, o técnico do Atlético. Retrospecto: em Bragança Paulista, 4 vitórias do Bragantino, um empate e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Palpite: Bragantino. Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, RJ, Guilherme Dias Camilo MG, Aniqueze é um árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro RN, Curitiba x São Paulo, quarta-feira, Couto Pereira, 19h. 30. Análise: Hernan